Bem-vindos ao podcast Noivos Potentes. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e nesse podcast eu entrevisto homens cristãos que estão se preparando para casar, que estão ali na fase do namoro, na fase do noivado, e o meu objetivo é compreender como esses homens de Deus estão se preparando durante essa fase da vida. E hoje eu vou entrevistar o meu irmão em Cristo, Natan Silva. O Natan é membro da Itaquera Church e é um prazer para mim poder falar com o Natan. Natan, obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para mim e para toda a nossa audiência que vai acompanhar depois esse podcast, viu? Muito obrigado, meu irmão. Imagina, eu que tô grato. Uma honra para mim estar aqui, uma honra estar aqui no seu aniversário, né? Você que é esse homem de Deus, que tem regado a nossa vida, que tem buscado por isso, orado por isso. E vamos lá, para mim, quero te dar o parabéns, né? Primeiramente, e agradecer por essa oportunidade. Amém, Natan. Deus seja louvado. E como eu te falei nos bastidores aqui, o presente é meu, viu, meu irmão? Eu que ganho esse presente em poder entrevistá-lo no dia do meu aniversário. Mas, Natan, antes de nós entrarmos propriamente dito nas perguntas do noivado, como é que você está se preparando, fala só um pouquinho do seu histórico familiar para que o pessoal te conheça, meu irmão. Tá, legal. Vini, eu cresci numa família que não era cristã, né? Eu não cresci numa casa cristã. Os meus pais, eles não iam para a igreja até... Na verdade, minha mãe não ia para a igreja até eu fazer uns 8 anos. E aí, quando eu tinha essa idade, uns 8, 9 anos, meu irmão mais velho começou a ir para a igreja. E aí ele começou a tocar na igreja, daqui a pouco ele levou minha irmã começou a tocar na igreja. E aí depois eu queria ir, e aí muitas vezes meus irmãos não queriam me levar, porque eu era uma criança, né? Então era um trabalho às vezes. Me levar para a igreja não ia deixar que meus irmãos trocassem ideia com a galera da idade deles, passasse esse tempo, se fosse sair depois do culto tinha que me levar. E aí meu pai percebeu isso. Então minha mãe começou a ir. E aí minha mãe começou a me levar. E aí nisso ela se converteu. Depois de uns... Puxa, Vini, de uns 5 anos de oração, aí meu pai começou a ir pra igreja. E aí a família toda tava indo e tal. E nessa a gente teve idas e vindas, né? Teve muitas dificuldades. Meus pais já saíram da igreja, já voltaram. Mas eu, graças a Deus, permaneci desde o começo. Cristo sempre abrilhantou os meus olhos. E agora a gente continua nos seguindo, né? Hoje meus pais já não são tão frequentes aos cultos, assim como eu não estava tanto por conta do trabalho, mas sabe como meu coração apertava. E hoje eu tô conseguindo ir de volta aos cultos também. Então, estamos aí, seguindo essa caminhada cristã. Legal, que bênção, cara. Ó, e o bacana, Natan, você mencionou que o seu irmão começou a ir à igreja, né? E depois a sua irmã, e aí, consequentemente, toda a família. Cara, você sabe que eu entrevistei o Kelvin aqui na semana passada e ele comentou isso também, que o irmão dele, mais velho, começou a frequentar a igreja e, consequentemente, a família veio também. E você sabe que essa também é a minha história, meu irmão. Eu sou o primogênito, eu sou o mais velho, e aí eu comecei... Aliás, o meu irmão chegou a frequentar um pouco a Igreja Batista da Lagoinha, lá no Acre. Caramba. Só que aí, tempos depois, ele deu uma enfraquecida, tal. Só que aí ele falou de Jesus para mim um período também. Depois meu primo falou de Jesus para mim. Até a Dulce me evangelizou na época que nós estávamos nos conhecendo, nós nem namorávamos. E aí depois, assim, hoje, aí o meu irmão futuramente se batizou, depois a minha irmã, só que eu também fui o primeiro, assim, a ficar firme. E aí os meus irmãos, estamos na oração, né, para que os meus pais também entreguem a vida para Cristo. Mas é que o Espírito Santo precisa de só um na família, né? E aí, consequentemente, os outros membros familiares vão sendo ganhos também para Cristo. Sim, esse papel dos filhos,
ele é muito importante porque eu acho que é uma forma de Deus começar a mudança e revelar a mudança. A Bíblia diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Então, por mais no começo assim, meu irmão ia para tocar, tipo, isso era muito evidente assim. Minha irmã também. Mas eu vi eles se convertendo. Eu vi Cristo mudando eles. E aí é muito claro na minha mente, Vini, meu irmão me pegando, me levando para o quarto, me colocando para ouvir uma pregação junto com ele, lendo Bíblia comigo e chorando comigo alguns dias, sabe? Então, isso vai ficar na minha memória para sempre. E aí, só dos meus pais ouvirem isso é uma semente grande. Eu acredito que tenha sido assim na sua família. E é muito assim, né? É muito os irmãos e assim os pais, porque às vezes Cristo inverte as ordens, né? A gente vê Jacó, né? Ele não era o primogênito, mas tomou o lugar de primogênito. Porque primogênito, isso eu aprendi com o Kelvin, é aquele que entende primeiro, né? E passa a viver aí. Nossa, que bênção, que reflexão essa sua. E eu achei forte essa parte que você mencionou que seu irmão lia a Bíblia com você, chorava também ali com você, estudando a Bíblia, orando. Pô, que legado, hein? Você é o caçula? Eu sou mais novo de três. Coincidentemente, nós três fazemos aniversário no mesmo mês, assim, quase que no mesmo dia. Olha, E, e a gente tem a mesma sequência de tempo, assim. Meu irmão é 8 anos mais velho que eu, minha irmã 4 anos mais velho, eu sou 4 anos mais novo, e eu tenho um primo que veio depois que é 4 anos mais novo. Então, tudo no mesmo tempinho, assim. olha só, 8 anos, cara. Você tem quantos anos, Nathan? Hoje eu tô com 20. Hoje eu tô com 20. Ah, o seu Meu irmão irmão tá, já tá quase casou, fazendo 30, já tá casado já, né? há 30 anos. Hoje a gente se vê menos frequentemente, mas a gente faz parte da vida um do outro, isso é muito bom. Que Inclusive, eu benção. conheci o irmão do Kelvin que discipulou ele, que cuidou dele. A gente se conheceu na igreja que eu era antes de ir para Itaquera. E você vê, eu confundi ele com o Kelvin, eu achei que era o Kelvin, de tão parecido que é, né? Você vê como que o tempo de qualidade gera semelhança, né? Meu, é idêntico. Eu achei que era o Kelvin. Quando eu fui falar, não era, era o irmão dele. E assim, tem a genética, tem a semelhança física, mas tem qualidade, tempo de qualidade gera semelhança, né? Nossa, que bênção, cara. Glória a Deus. Ô, Nathan, o que é o casamento para você, meu irmão? Como você vê o casamento? Antes de nós entrarmos aí no seu noivado, fala um pouquinho como que você vê o casamento. Assim, para mim, Vini, eu vejo o casamento como duas pessoas distintas se tornarem uma. Quando, quando a Bíblia fala para o homem, né, deixar pai e mãe e se unir à sua esposa, eu me lembro do propósito de Cristo, que é se unir à igreja. Cristo ele faz durante toda a pregação do Evangelho uma alusão entre o noivo e a noiva. E a noiva é a igreja, Cristo noivo, e o propósito deles é serem um. Né? A oração de Cristo, se não me engano, em João 17 é isso, que eles sejam um como eu sou contigo. Então eu vejo o casamento como o lugar onde duas pessoas distintas passam a ser uma. Né? Então não existe mais o meu desejo, existe o nosso. Não existe mais a minha vontade, existe a nossa. E isso é muito conflitante, porque é difícil a gente deixar eu para ser nós. A gente vive numa sociedade, e até mesmo por conta da semente do pecado de Adão, onde a gente é muito eu, né? Onde a gente é muito eu, onde a minha vontade é muito importante, os meus desejos são muito importantes, mas o nosso não. A gente vê pouco nós. E eu acho que o casamento é isso, é quando um homem se une a uma mulher e se torna um, né? E os filhos são fruto disso. Mas eu acho que o propósito do filho é também ir e se tornar um com alguém. Filho vai embora. Eu sempre vi
Isso é muito claro na minha perspectiva de vida, que filho não fica, filho não tem que ficar, filho tem que crescer e ir, mas esposa não. Marido não, casamento é eterno, é uma aliança que não quebra, não pode quebrar, não deveria, né? Mas hoje em dia na sociedade a gente não vê muito o casamento do padrão de Cristo, mas eu vejo o casamento como isso. São dois que viram um. Cara, eu achei bacana a palavra conflitante que você mencionou, porque realmente gera muitos conflitos mesmo o casamento. E você sabe, cara, que eu estou há 13 anos casados. E aí, depois de 6 anos de casamento, nosso filho nasceu. E esse ser um é assim, eu vou me anular em alguns momentos, não em todos os momentos, em alguns momentos, para que a minha esposa faça o que ela goste, para que de repente a minha esposa vivencie o ministério e o Senhor tem planos para ela, aí haverá momentos em que ela virá atrás me incentivando, ora ao meu lado, ora eu vou atrás dela empurrando, não, amor, vai que eu tô com você, segue essa luta que eu tô com você. Então, a gente vai fazendo essa troca e às vezes a gente tem que se anular e às vezes a gente discorda e aí vem o arrependimento, vem o perdão, vem a reconciliação. Então, essa palavra conflitante, ela é bem forte no casamento. Aí sabe o que eu percebo? A ordem é que realmente o homem deixe pai e mãe e una-se a sua esposa e ambos se tornem um, né? Gênesis 2:24. Mas, Natan, você sabe que eu observo, cara, que às vezes é mais fácil, olha só, é mais fácil você ser um com alguém do mesmo sangue que você. Então, um exemplo, ó, eu acabo Sim. tendo mais tolerância com Samuel muitas vezes do que com a minha esposa, com a Dulce. Às vezes eu acabo tendo mais tolerância acabo tendo mais tolerância com a minha mãe, com os meus irmãos. Ou seja, quando alguém é do mesmo sangue, você acaba perdoando mais sem sofrer tanto. Só que o Uhum. desafio, cara, é ser um com alguém que é de outro sangue, ou seja, é de alguém fora da família de origem. Olha que louco isso, né? Ou Sim. seja, é mais fácil eu tolerar os erros do filho. Imagina, o Samuel pisando na bola comigo 20 anos, não, pô, é meu filho, mas imagina, 20 anos aquela esposa lidando com aquele marido que, pô, enche o saco, que às vezes bebe e é alcoólatra. Talvez seja uma luta muito maior no casamento do que em Uhum. relação a lidar com os filhos. Mas a Sim. beleza é conseguir ser um com o cônjuge. Aí que tá a beleza, né? Alguém que não é do mesmo sangue. E esse é o desafio, cara. E é É, por isso que é tão conflitante, Natan. sim. Não, realmente. Eu acredito, Vini, ainda mais você que é terapeuta, eu acredito que a questão que influencia muito nessa questão do sangue distinto, do sangue diferente, é famílias diferentes, né? A gente tem uma cultura numa casa, uma cultura em outra. Quando você junta as culturas, é realmente um conflito, porque numa casa é de uma forma, numa casa é de outra, uns princípios são regados aqui, outros ali. Então, acho que um dos maiores propósitos no deixar pai e mãe unir-se a sua esposa não é só deixar pai e mãe, mas é deixar a cultura do pai e mãe gerar a nossa. Peraí, vamos pegar o que é de bom aqui e trazer para cá. E o que é difícil é lidar com o que há de ruim aqui, porque o que há de ruim aqui vai influenciar. A gente, de forma, não sei se posso dizer inconsciente, acaba trazendo algumas coisas de ruim da cultura de casa para outra. E aí isso acaba influenciando inevitavelmente. Eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho buscado trabalhar na minha cabeça, na minha mente, conversado com a Isa, que é a gente tem as nossas casas, a gente tem as nossas famílias, mas já já a gente vai gerar a nossa cultura. Então, o que há de ruim pode influenciar, vai influenciar. A gente tem que buscar deixar pai e mãe, né, e começar a gerar, né, esse lugar. É óbvio que é um processo, que por isso eu acho que a gente precisa construir aos poucos, né? Mas Sim. eu acho que esse é o conflito, né, muitas das vezes. Cara, e eu vou te falar que é um processo, mas assim, ó, é um bom processo se o casal está disposto realmente
a vivenciar, a se ajudar, a se unir, a de fato viver a vida como uma só carne, como uma só pessoa. E com o tempo, Natan, só fica melhor, meu irmão. Você acredita? É, eu acredito. Uhum, Nossa, acredito. você mencionou aqui nos bastidores, né, que a convivência gera semelhança. É assim no casamento também, cara. Eu vejo muitas Nossa, semelhanças sim. entre nós, quando a Dulce e eu, e a convivência melhora muito a relação. Mas é assim, ó, a gente tem que estar disposto a deixar mesmo os pais. Porque se Sim, nós não tomamos cuidado, os pais entram na relação conjugal, começam a opinar, começam, de repente, a querer manter aquela cultura de quando você era criança, sabe? sim, Ainda na vida adulta. E aí o casal precisa, não, gente, agora eu já não sou mais criança, né? Para os pais é mais difícil entender às vezes, enfim. Mas o processo só melhora. Cara, sim. você e a Isa se conheceram na igreja, Foi ou quase. não? Foi quase na igreja, bati Foi na quase na trave. igreja. A gente. Eu acho que é até bacana falar sobre, porque já tem bastante tempo. Já tem bastante tempo. Se não me engano, eu conheci a Isa no final de 2019. Tava no começo da pandemia. Foi bem no começo mesmo da pandemia. Eu lembro porque foi o tempo que eu deixei de ir para a igreja. Que eu ia porque a igreja tinha fechado, não podia mais, né? E aí nisso, você vê, você fez o podcast com o Kelvin. Há esses tempos eu vi, tá muito bom. E o Kelvin, assim, ele é o pivô desse encontro, né, graças ao Senhor, porque o Kelvin me chamou para participar de um grupo de oração. Como, como a igreja estava fechada, ele me chamou para participar de um grupo de WhatsApp, onde tinham alguns amigos, e a gente orava, a gente lia a Bíblia. E nesse tempo, foi um tempo da minha vida que eu precisava muito disso, foi muito o Senhor. Porque eu conheci o Kelvin, é, sei lá, eu tinha 11 anos de idade. Então, e a gente só se conhecia mesmo de ver, a gente não conversava, a gente não tinha uma amizade de vínculo, de trocar ideia. Então, naquele tempo já faziam anos que a gente não se via, que a gente não dizia um oi, né? Eu sabia quem era o Kelvin. E aí ele me mandou uma mensagem e falou: "Eu tava orando por você e o Senhor me falou algumas coisas a seu respeito." E aí ele me chamou para participar desse grupo, me chamou para fazer parte desse grupo de oração. Nesse dia que eu entrei, foi o mesmo dia que a Isa entrou, porque eu e Iago conhecia ela da escola, Iago é um amigo nosso, e aí ele chamou ela porque a igreja dela também estava fechada. E aí teve uma videochamada. Nessa videochamada eu vi a foto dela. E aí eu falei, uau, peraí, já tocou meus olhos. E aí foi quando a gente começou a conversar, a se conhecer, mas não como com esse intuito. Por mais que eu a Isa me atraiu de alguma forma, ainda mais quando ela falou, porque ela já começou falando do Senhor e eu vi quanto o coração dela era dobrado a isso. Eu entendi a minha idade, eu entendi o meu processo, eu entendi a minha fase, que era, meu, se eu começar um relacionamento agora, eu vou estar fazendo a coisa mais errada da minha vida, porque eu não estou pronto para isso. E aí a gente viveu uns 3 anos de amizade pura, sem ninguém falar nada para ninguém, jogar brincadeiras, nada, por amizade. Até que a gente chegou um tempo que eu cheguei nela, eu, a gente tá sentindo isso, tô sentindo isso, tá sentindo isso. E aí a gente começou a entrar nessa fase do namoro, do relacionamento. Mas foi muito senhor, assim. A gente entrou no mesmo dia, no mesmo grupo. E a partir daí a gente começou a viver uma relação de amizade muito pura, onde eu aprendi muito com a Isa, a gente lia a Bíblia junto, os outros amigos, a gente lia a Bíblia junto, orava junto. Então isso construiu muito na nossa vida, né? Tanto que hoje a gente ainda vê os frutos disso. Foi dessa forma. Cara, que bênção. Quando o Kelvin mencionou, você mencionou que o Kelvin foi o pivô.
Você sabe que quando ele falou assim, Vini, nós temos aqui os amigos de oração, e eu conheci também a Lude, se eu não me engano, nesse contexto de oração também, quando ele trouxe isso, eu me emocionei aqui, cara. Eu fiquei com vontade de chorar, porque como isso é uma bênção, você ter... Agora eu vou trazer a visão do pai, tá? Eu sou pai, né? Então, assim, eu fiquei Uhum. imaginando o meu filho tendo essas Sim, amizades, sabe? nossa, sim. Então eu falei para ele, falei, nossa, Kelvin, eu imagino o Samuel daqui a alguns anos tendo boas amizades, amizades que leem a Bíblia, amizades que oram, que jejuam, que intercedem uns pelos outros, boas amizades que dão bons frutos. E olha só que incrível isso, você também conheceu a Isabelle, sua noiva, hoje, através de um grupo de oração, dentro desse contexto de oração. Sim, Olha como realmente isso é poderoso. Fala. nossa, muito poderoso mesmo. Porque a Isa até estava conversando comigo esses dias, que a primeira vez que eu a vi de corpo mesmo, ela me viu, foi num local onde esse grupo se reuniu para orar. Então a gente se reuniu para orar. Eu não lembro se as igrejas ainda estavam fechadas, eu acho que ainda estava fechado e aí estava começando a voltar, então a gente já começou a se ver de máscara, a se reunir. Mas a primeira vez foi se reunir para orar. E aí nesse dia a gente orávamos todos juntos. E nesse dia, eu acredito que não coincidentemente, eu acabei ficando do lado da Isa, sem pretensão nenhuma. E a gente se dividia para orar uns pelos outros, não sobrou outra pessoa, só ficou eu e a Isa. E a gente passou já a orar um pelo outro no primeiro dia que a gente se viu de verdade. Então, assim, eu acho que o Senhor já começou a tocar a nossa vida no ambiente da oração. A oração, ela começou a mudar a vida do Kelvin, a vida da Isa, a vida do Woody, a minha vida. E eu acho que é isso que mantém, né, os relacionamentos até hoje. Isso é a graça do Senhor. Cara, que bênção. Deus seja louvado. Como é bom ver a juventude hoje do século XXI orando, porque às vezes a gente tem a sensação de que o mundo está perdido, tá todo mundo já não sabe mais, já não teme mais o Senhor, as pessoas não temem mais o Senhor. Não, cara, tem jovens ainda, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Tem jovens que estão se consagrando, que estão buscando, que estão escolhendo relacionar-se com base na oração, com base na palavra, e glórias a Deus por isso. Eu creio que esse testemunho de vocês vai impactar muitas vidas, muitos casais, em nome de Jesus. Ô Natan, e como a sua fé cristã te ajudou a escolher a Isa como a sua namorada? Assim, você de repente fez um propósito, você fez alguma oração específica? O que você fez para falar assim, não, realmente, porque assim, tinha a Isa, mas outras irmãs também. Como que você falou, não, vai ser a Isa? E Uhum. como que a sua fé cristã te ajudou nesse processo de escolher a mulher que futuramente vai ser a sua esposa? Eu acredito, Vini, que a gente precisa desmistificar às vezes muitas das coisas, porque a gente, às vezes, para começar um namoro, para começar um relacionamento, a gente quer ouvir uma voz, a gente quer ter um sinal, a gente quer ter uma aparição de um anjo na frente, apontando assim, dizendo é ela. E eu acho que o que eu tive como cristão para trazer de crivo assim foi realmente a palavra, foi realmente a Bíblia. É realmente observar os comportamentos e os frutos. A Bíblia diz, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, é óbvio que eu orava e que eu expressava esse sentimento ao Senhor, porque eu tinha que lidar muito com isso. Como eu te falei, né, a gente viveu um tempo de amizade, mas eu já gostava dela de alguma forma. Então, eu precisava pegar isso e segurar e lançar ao Senhor. Eu lançava muito em Deus, dizendo, Deus, me dá os olhos de família, me dá os olhos de ver ela como minha irmã, para que a gente não perca isso nesse período. E nesse tempo eu observava quem era a Isa como filha, quem era a Isa como cristã, né? Quais eram os frutos dela.
que ela fazia, qual que é o impacto dela na igreja. Então, assim, hoje, né, a gente vê frutos na igreja, muitos frutos, muitas meninas. A gente, se Jesus sair na rua com a Isa, e aí uma menina que eu nem lembrava, porque fazia muito tempo que eu não a tinha visto, ela já tá grande. Ela era pequena quando ela tava em Itaquera. Ela parou a gente e ela, nossa, ficou feliz de ter visto a Isa. E ela tava com uma amiga e ela falou, dessa forma, ela falou, ela é responsável por eu ser quem eu sou hoje. Então, ver os frutos, eu acho que é muito mais importante do que a gente buscar por sinais mirabolantes. Eu acho que a gente tem um crivo na palavra, tem um crivo principalmente do que a gente quer para nossa vida, né? Eu acredito que você, antes de conhecer a Dulce, já sabia o que você queria ser, o que você queria fazer, ou às vezes não, mas você sabia quem você era e o que você queria para sua vida. E assim, eu comecei a observar que a Isa fazia parte disso, sabe? Que eu queria alguém que fosse dessa forma, que tivesse essa compreensão, que tivesse esse entendimento, que tivesse esse amor por Deus, que tivesse essa adoração. Mas, outra coisa que eu também acho muito importante é a gente pontuar, né, tirando essa, desmitificando um pouco, é a beleza. Muitas vezes o jovem, né, como cristão, ele pensa, não, a gente não tem que olhar a aparência, a gente tem que olhar apenas aquilo que é, né, que é espiritual. Só que, meu amigo, é a pessoa que vai viver do seu lado para a vida toda. Então, a Isa atraiu os meus olhos, e aí, a partir disso, eu comecei a reparar em todos os frutos. E aí, ter esse tempo de observação, ter esse tempo de amizade, me mostrou, né, que era ela, que era a pessoa mais semelhante com Jesus que eu conhecia até o momento. Era a pessoa que parecia com Jesus que eu queria, para que a gente parecesse junto. É óbvio que a gente tem falhas, todo mundo tem falhas, ninguém pode buscar ninguém perfeito que não vai achar. Mas, assim, dentro daquilo que eu vi o Senhor, eu vi na Isa. Então eu aprendi dessa forma, a ter esse crivo mediante a Bíblia. Nossa, cara, que bênção. Então, observar os frutos, desmistificar essa parte. De fato, eu sou um ser humano adulto, pensante, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho capacidade de observar, de verificar os frutos e de julgar se de fato é uma mulher de Deus, não é uma mulher de Deus. Sim. Opa, peraí, o Senhor me capacita para tomar essa decisão, né? Muito bom isso que você falou. E a questão da beleza realmente é importante. Poxa, eu vou casar com alguém que vai conviver comigo a vida inteira. Precisa me atrair aos olhos também. Isso também faz parte, né? Faz parte, Sim. com certeza. Muito legal. E, cara, e muito legal isso aqui que você falou, ó, saber quem eu sou. Puxa, saber quem eu sou. Ou seja, eu sou um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou filho do Senhor em Cristo Jesus. Então eu preciso buscar uma mulher que tenha esses mesmos valores. Ou seja, saber quem eu sou ajuda muito, né, Nathan? Sim, sim. Glória a Ajuda Deus. muito, porque muitas das vezes a gente quer qualquer coisa porque a gente não sabe quem a gente é. Então qualquer coisa completa algo que não tem formato nenhum. Então eu nesse período comecei a entender realmente isso. Eu sou filho do Senhor. É isso aqui que eu quero para minha vida. É isso aqui que o Senhor tem para minha vida. E aí, imaginando um cenário futuro, cabia exatamente, sabe, com a Isa no lado. Porque ela queria isso para a vida dela. Ela queria, né, esses propósitos. Tem que ver se o propósito bate. Porque às vezes o rapaz ele quer ser missionário e a esposa quer, sei lá, ser pastora fixa na igreja. Não dá para a esposa ficar aqui e o rapaz está viajando, entende? Então tem que ter muito alinhamento de propósito, né? A nossa vida tem um propósito e tem que ver se o propósito, né, está igualado. Às vezes abrir mão do propósito,
Às vezes é não abrir mão do propósito que Deus tem para sua vida, mas às vezes de planos. Às vezes seus planos é viajar, mas você vai casar com um pastor, rapaz. Então, você não vai viajar. Às vezes você vai Sim. viajar só depois de 5 anos, porque tem muito pastor que não tira férias. Não porque não deva, deve, mas ama o que faz. Então, eu acho que você ter os planos, ter o propósito, alinhar a sua vida, isso vai te fazer achar quem você quer da forma correta. Cara, essa questão do propósito, e às vezes a gente precisa mudar os planos por causa do propósito. Você sabe que a Dulce e eu trabalhamos hoje com família, mas não foi sempre assim, né? Então, eu me batizei na igreja adventista, Natan, na igreja adventista do sétimo dia. Então, assim, é uma igreja tradicional, bem diferente da igreja de Itaquera, da Itaquera Church, que é a igreja onde eu sou membro. E assim, tiveram muitos motivos para eu decidir mudar de ministério, mas um dos motivos que eu acho que cabe destacar aqui é porque eu queria ver a minha esposa florescer ministerialmente. Sim, Então, assim, a Dulce, ela saiu da igreja de Itaquera para ir para a igreja adventista congregar comigo. E foi um desafio, porque lá nós não batíamos palma nos cultos, porque a igreja é tradicional. Então, assim, desejar que a minha esposa florescesse ministerialmente, porque ela não criou raízes lá na igreja, né, adventista. Então, desejar sim, que a minha esposa florescesse ministerialmente, que ela avançasse, se tornasse relevante na área em que ela escolhesse atuar, para mim era importante. E nós acabamos por entender que isso não aconteceria na igreja adventista. Então, nós tomamos essa decisão. Claro que muitas coisas cooperaram para que isso acontecesse, mas foi um período assim de 9 anos, de muita luta e de muita guerra conjugal. Nós não conseguíamos encaixar os propósitos, porque é isso que você falou. Nós não sondamos os propósitos antes de casar. Então, assim, ó, eu cogitei ser pastor adventista um período. E a Dulce uhum, nunca sonhou isso, em ser esposa de um pastor adventista. Então, quando nós casamos, talvez essa falta de compreensão que você está trazendo hoje, que até o Kelvin mencionou no podcast, se nós tivéssemos essa clareza que nós temos hoje já com quase 40 anos, com certeza nós não teríamos passado pelas lutas que nós passamos. Então, cara, é muito bom que você, junto com a Isa, tenham essa clareza, para que sim, quando vocês casem, vocês trabalhem em cima disso e evitem muitas discussões, muitos desentendimentos, muitos dissabores referente a esses conflitos, porque eles vêm e traz muito estresse para o casal, sabe? Muito estresse para o casal, muito mesmo. sim, não realmente. Eu ouvi uma vez um pastor, Vini, dizer que o homem frágil, o homem fraco, ele precisa se sobressair a mulher, ele precisa mostrar que ele é maior, o propósito dele é maior, né? Ele é o cara. Isso não é verdade, né? O homem cristão, um homem com sabedoria, ele quer como que eu posso dizer, impulsionar a esposa a Cristo, ao propósito de Deus para a vida dela. Então, assim, eu não temo, eu acho muito bom isso que você fez e admiro porque eu penso exatamente dessa forma. Se o senhor quiser fazer algo na vida da Isa e para isso eu precise abdicar de algum cargo, de alguma ocupação pelo propósito de Cristo na vida da pessoa que eu amo, isso fica, né? Como que a gente vai comparar se a gente quer que Cristo faça o que ele quer fazer na vida de quem a gente mais quer bem? Então, eu acho que a gente não precisa ser protagonista de nenhum relacionamento. Cabeça não é se sobressair, é pensar junto com o corpo. É pensar o que Cristo pensa, né? Tá alinhado com o Senhor. Então, se o Senhor vai fazer na vida do corpo, por que a cabeça não vai ser dura, não vai pensar dessa forma, não vai se mover para isso? Isso foi muito alinhado mesmo.
Não é fácil, não é fácil. Eu acredito que você que sonhava em ser pastor da Adventista teve que abdicar de muita coisa. Taquera Church é uma igreja muito diferente. É quase totalmente contrário em alguns aspectos, mas hoje a Dulce vive com clareza, com qualidade, esse propósito que a sua atitude, né, propagou aí muito grande na família de vocês. Isso é lindo, isso é lindo. Amém. Deus seja louvado. Natan, e como vocês estão se preparando para casar, meu irmão? O que Sim. vocês fazem hoje, você e a Isa, Uhum. que evidenciam essa preparação para o casamento? Sim. Vini, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem trabalhado muito é naquela frase bem antiga, que a galera fala muito, que é quem casa quer casa. Então, a gente está querendo construir isso, tanto fisicamente como mentalmente e espiritualmente. Então, a gente já está nesse processo já há muito tempo. No nosso namoro, a gente já pensava nisso, no nosso noivado, a gente já está bem profundo nisso. Né? A gente tem trabalhado muito nisso, de trabalho mesmo, trabalhar, se empenhar mesmo. Porque, como eu disse, a gente veio de um ambiente muito de oração, de desenvolvimento espiritual, mas existe um desenvolvimento que é físico, que é natural, que é mental. Então, a gente tem se empenhado muito no trabalho. E a gente tem se empenhado muito, eu acredito também, na construção de relação, de conversar, de sentar, de entender o outro, porque muitas pessoas, eu vi isso, um rapaz conversando, que muitas pessoas não têm conversas difíceis no namoro, não têm conversas difíceis no noivado, porque elas não querem perder os benefícios disso, né? Aquele rolê legal, aquele momento bom, aquele momento, né, especial, porque é no namoro. Mas se a gente parar para pensar que o casamento a gente vai poder viver isso a vida toda, é hoje o momento que a gente precisa ter conversas difíceis. É hoje o momento que a gente precisa sentar, entender o outro, compreender o outro e desenvolver isso. Então eu acho que a gente tem vivido muito forte essa questão de entender agora, né? Como que eu converso com a Isa, como que eu entendo a Isa, como que ela me entende. Porque no casamento a gente vive os bons momentos com qualidade, mas agora a gente precisa ter conversas difíceis de entender, né, alinhar esses propósitos, né, de entender o que é difícil para o outro, o que é fácil, né? Então existem qualidades na Isa que para mim são carências. Para mim já é difícil, para mim já não é tão fácil. E eu sei hoje, nesse período onde a gente tem trabalhado isso, que quando a gente casar vai ser muito mais tranquilo ela entender, eu entender ela. Acho que a gente tem trabalhado muito isso, muito mais mentalmente, muito mais o diálogo, muito mais o trabalho mesmo, o suor, porque assim a gente consegue construir, mas regando isso em oração, regando para que o Senhor direcione a gente, regando para que Ele faça isso, e a gente tem visto a provisão do Senhor nesse tempo, recebido assim provisão de Deus inexplicavelmente. Eu não sei dizer assim palavras. Esses dias eu e a Isa se pegou chorando porque como que a gente explica o que a gente vive, né? Eu acho que é importante a gente pontuar de que a gente não somos super-homens, a gente não somos pessoas super. O que eu tenho entendido muito do Senhor para esse tempo é que eu sou apenas pó, eu sou apenas um homem, mas a gente tem visto Deus trabalhando nisso, a gente tem visto o Senhor cuidando, apesar de todas as coisas. Então isso é inexplicável. Acho que esse tem sido o nosso preparatório. Cara, ó, e essas duas palavras, conversas difíceis, foi o divisor de águas no meu casamento também. É, né?
É, ó, tô há 13 anos casados e a gente aprendeu a conversar, a ter essas conversas difíceis, eu posso dizer que depois de uns 5 anos de casado. E são essas conversas difíceis que aprofundam a intimidade, são essas conversas difíceis que é onde você se vulnerabiliza, e aí o seu cônjuge vai poder te acolher, e aí você vai se sentir acolhido, vai se sentir amado, e isso fortalece a relação. Cara, Sim, conversas difíceis, eu acredito que assim, olhando para minha relação, fez toda a diferença, saber conversar essas conversas. E sabe o que é bacana, Natan? Eu vejo o Samuel, meu filho, nos buscando, a mim e a Dulce, para ter conversas difíceis. Então, assim, para poder falar sobre as dores da escola, sobre os sentimentos. Então, assim, o Samuel, ele se aproxima e busca conversar também, os desafios. Briguei na escola, um amiguinho me deixou chateado, o amiguinho falou algo e eu não gostei. Sabe assim, entrar nesses uhum, detalhes, sabe? E por quê? Porque ele vê isso em casa. sim, Então, o casal que conversa difícil, ele se desenvolve na capacidade de fazer acordo. O sim, casal se desenvolve no pedido de perdão, no arrependimento, forja os filhos a entrarem nesse nível de conversa também, fortalece a relação. Cara, é assim, ó, conversas difíceis é o que há. É o que há. Então, sim, você, homem de Deus aí, que está se preparando para casar, coloque isso na sua mente. Uma das partes do casamento são as conversas difíceis. E as mulheres, ó, elas gostam de conversar, ok? sim, Então, que nós nos desenvolvamos cada vez mais para poder ouvir as nossas esposas, acolhê-las e poder conversar também com elas, porque elas também precisam ser orientadas, como todo ser humano, enfim, como você falou, tem pontos cegos que são meus e a Isa vai poder suprir e vice-versa, não existe ninguém perfeito. Mas, cara, muito legal essa questão das conversas difíceis, de fato, faz toda a diferença, Natan. Muito bom. sim, sim, realmente. Ô, Natan, e quais são os desafios, irmão, que você, como homem, precisa lidar nessa fase do namoro? Eu acredito que, por mais que pareça que eu já sei isso, da forma que eu falo, acho que o meu maior desafio é exatamente esse, é conseguir compreender as questões da Isa de uma forma pessoal, de uma forma de eu conseguir lidar com isso e abdicar, às vezes, do Natan. Porque eu comecei a ver no relacionamento coisas que eu não sabia sobre mim. Por exemplo, eu não sabia que eu sou tão difícil de abrir mão. Eu não sabia que eu sou tão difícil de deixar minha razão de lado. Eu sou muito firme naquilo que eu penso, e aí eu não sabia disso. E até um momento do nosso relacionamento em que eu comecei a perceber a fala da Isa era sempre abrindo mão, era sempre, né, submissa, digo no sentido de ela deixava a vontade lá e entendia no lado. Até que eu comecei a ver isso, conflito. Eu comecei a perceber que às vezes o que a Isa pensava não era o que eu pensava. E eu não tinha parado para pensar nisso. Então eu comecei a perceber, eu acho que esse é um dos meus maiores conflitos nesse período, de que o Nathan às vezes não é quem ele parece. Ele não é quem ele parece. Ele parece tão bonzinho, mas ele não é tão bonzinho. E às vezes é duro, ele é duro. E você falou sobre o diálogo em família. Eu cheguei a comentar no começo que eu não vim de uma casa cristã. Meus pais não tinham diálogos saudáveis. Hoje é muito diferente. A influência de Cristo na minha casa mudou o nível das conversas. Por mais que tenham conflitos, por mais que tenham conversas difíceis, enfim, não chega a ser como antes, mas eu não cheguei a ter esse ambiente em que, calma aí, vamos sentar, vamos conversar, é assim, assado. Eu tenho como exemplo o meu pai, que ele é muito manso,
muito mesmo, mas, por exemplo, meu pai não teve o pai dele para conversar. Então ele não sabe fazer isso, né? Eu lembro que a única vez que meu pai me perguntou se eu estava gostando de alguém foi quando eu já estava para pedir a ex em namoro. Então eu já era um homem adulto. Então esse desafio para mim tem sido muito grande, de eu pegar, sentar, abnegar, ouvir, entender, né, compreender, dizer não, calma, você tá certo. É difícil isso para mim, isso é muito difícil, mas eu tenho começado a entender essa necessidade. Outro fator muito importante é investimento. Investimento para mim tem sido um desafio de investir tempo de verdade, de no momento que eu não conseguir ter esse diálogo com a Isa, eu vou esperar, a gente vai se acalmar, a gente tem todo o tempo uma vida, e aí a gente conversa, a gente aprende, porque a gente às vezes não sabe esperar, a gente quer tudo agora, imediato, e assim, a gente tem desenvolvido isso. Calma, respira, a gente tem uma vida toda, é só esperar no Senhor, é só orar, é só ter calma. Então eu acho que os aspectos que eu não sabia seriam difíceis, eu vi dificuldade. E hoje eu tenho me surpreendido porque, diferente do que eu vi em mim, a Isa ela tem isso com muita facilidade. Eu acredito que seja muito isso. Isso é um desafio tanto. Assim, fora outros, né? Como acho que manter uma vida de oração, manter uma vida de posicionamento, isso tem que ser o nosso maior desafio, e porque a rotina toma a gente, da faculdade, trabalho, família, noivado. Então, dividir o tempo e conseguir dar tempo a tudo, eu digo sempre a Isa que não é possível dar tempo a tudo sempre. A gente precisa escolher. Então, muitas das vezes eu preciso dizer a ela, eu escolho minha família hoje, mas muitas vezes eu digo à minha família, eu escolho a Isa hoje. Porque é o pouco tempo que a gente tem e a gente precisa escolher. Mas eu acho que esse desafio também tem sido muito grande. Cara, muito bom. Esses pontos que você trouxe que eram inconscientes para você, não eram percebidos, e eles vieram à tona quando você começou a namorar com a Isa. Eu acho que isso evoca quando Salomão diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu irmão, né? Ou seja, o ferro ele só fica afiado em atrito com outro ferro. Olha que Sim. forte isso, né? E aí quando você afia aquele ferro, ele fica pronto para a batalha, mas esse processo de afiação foi em atrito com outro ferro. Então, Sim. o atrito te ajuda a se desenvolver, ou te ajuda a ficar mais afiado. E eu creio que tanto a esposa quanto o marido faz essa função na vida um do outro. E você já está desfrutando desse benefício, né? Junto com a Isa, de poder se desenvolver enquanto homem ali na relação com ela. Cara, e como que a sua relação, Nathan, te ajuda a crescer como homem? Como que o seu namoro, o seu noivado hoje está te ajudando a se desenvolver como um homem de Deus? Eu acredito, Vini, que a responsabilidade ela me pegou de jeito depois que eu conheci a Isa. Eu acredito que foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido na minha vida, a partir dos 18 anos. E foi quando a gente começou a namorar, mais precisamente eu estava com 19, e a Isa eu já estava nessa fase. E eu comecei a desenvolver isso, né? O homem que antes era menino, que estava debaixo de toda a proteção dos pais, de todos os cuidados dos pais,
precisou se tornar um homem de atitudes, um homem de esforços, um homem de coração debruçado. E eu acho que o relacionamento com a Isa me levou muito para isso, para me esforçar, para me empenhar. Eu lembro de quando eu queria começar a namorar com a Isa, eu estava desempregado. E para mim é um princípio. Não dá para começar a namorar e eu pedir dinheiro para meus pais. Então eu lembro de entregar currículo debaixo de chuva e não ver nada acontecer. Teve até um evento que me pegou muito, Vini, que foi quando a empresa que eu sempre quis trabalhar me chamou para uma entrevista. Desde que eu tinha meus 16 anos, eu entregava currículo naquela empresa. Eu ia para aquela empresa, eu pedia oportunidade e eu não conseguia. Num dia específico, eles me chamaram para entrevista. Eu estava todo feliz. A Isa já sabia que eu ia, né, a gente ia entrar nesse ambiente de relacionamento, eu ia falar com os pais dela. E nesse dia, o pastor da nossa igreja, o Marcelo, me chamou e ele falou: não, eu quero ir numa igreja e eu quero te levar. Então eu precisei escolher, porque era uma igreja em outra cidade, eu precisei escolher entre ir para a igreja e aprender com o meu pastor e ir para a entrevista da empresa que eu sempre quis ir. E nesse ambiente que o Senhor me trouxe de responsabilidade, que o namoro com a Isa me trouxe de aprender a fazer escolhas, acho que o mais importante, Vini, foi aprender a escolher o Senhor. Por mais que como homem racional, escolher o emprego que eu sempre quis seria o mais importante. Eu queria começar a namorar. Eu escolhi ir para a igreja com meu pastor. Quando eu cheguei lá, uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida, a gente estava apenas conversando, eu, ela e a filha do pastor, conversando sem nenhum intuito espiritual. A gente estava só conversando mesmo. O que vocês estão achando da igreja? Não era culto, era de manhã, não tinha ninguém na igreja. E aí ela começou a me falar que o Senhor mostrava a ela que eu tinha aberto mão de algo muito importante para mim, para estar ali, e de que Ele estava cuidando de todo o resto. Então, o Senhor foi falando comigo ao longo daquele dia inteiro. Aquele dia na minha vida, Vini, revelou o propósito de todo o resto. Se eu falar para você assim, não tem como explicar, tá? Não, acho que duraria um outro podcast. Mas eu lembro de, naquele dia, o Senhor me falar de coisas que aconteceriam no Colégio Evangélico de Itaquera, que é o colégio que a nossa igreja possui hoje. E já estão acontecendo essas coisas. Então faz 2 anos, não sei, talvez um pouco menos, mas o Senhor me revelar propósitos da minha vida, sim, propósitos da igreja, propósitos de futuro. E essa escolha eu nunca me arrependi. Eu lembro do Senhor me falar com um carrinho de pipoca. Tinha um carrinho de pipoca num lugar específico. No momento de oração, o menino tinha orado por mim e ele falava: Deus me mostra pipoca. Quando eu saí da oração, o rapaz era do Rio de Janeiro, ele nem era daquela igreja. A gente foi conhecer um lugar da igreja, aquele lugar tinha um carrinho de pipoca. E o Senhor me falou com aquilo a respeito do propósito da minha vida. Aquele lugar onde o carrinho de pipoca estava tinha relação com o meu futuro, que eu ia trabalhar. Então, hoje, eu ter escolhido aquilo mudou a minha vida. Eu digo isso porque as escolhas que a gente faz, elas vão dar destino pra gente, elas vão permitir que o Senhor direcione a nossa vida, de que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer fazer. E o meu namoro com a Isa, o meu noivado com a Isa,
Ele sempre me levou para esse lugar, escolhe o Senhor, escolhe o Senhor. Então, depois disso, depois de eu ter ido para esse lugar, eu fui chamado para uma entrevista, consegui um emprego, comecei a trabalhar e além disso o Senhor cuidou de todo o resto. Eu fazia planilha todo dia no meu trabalho no Excel, quanto que eu precisava juntar, quanto que eu precisava para casar. E aí, naquele um determinado dia eu percebi, para esse mês isso aqui que eu recebo hoje já não dá, eu preciso de mais. E no mês da minha planilha ali, naquele mês da planilha, outra empresa que eu nem tinha mandado currículo me chamou. Eu achei que era mentira, porque era um e-mail com os benefícios muito bons, o salário que eu precisava. E hoje eu tô lá, no mesinho que eu precisava na minha planilha. E todos os dias eu lembro da escolha que eu fiz em escolher o Senhor. Então, se eu puder deixar algo muito, muito claro entre o que o namoro me trouxe, o que o noivado me trouxe, sempre que eu questiono a Isa, sempre que eu pergunto para Isa sobre a minha vida, sobre as decisões que eu vou tomar, uma coisa é imprescindível e é sempre o fundamento de tudo. Aonde está Deus nisso? Qual que é o propósito do Senhor? Isso vem do Senhor. O Senhor vai ser honrado nisso. Então, o que o noivado me trouxe, o namoro me trouxe, foi desenvolver uma responsabilidade e desenvolver um coração que Deus tem opinião, sabe? Deus pode escolher pela gente. E eu sempre digo para Isa, porque até hoje eu tenho a planilha dos planos, mas eu digo, se Deus ele brecar minha planilha, se Deus ele tirar o nosso emprego, se Deus ele tirar os planos e os benefícios que ele já nos deu, não tem problema. Se a gente tiver ele, a gente vai ser suprido. Então, eu acho que o que eu desenvolvi nisso foi, além da responsabilidade, dependência. Foi entender que o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor pode tirar quando Ele quiser, mas nada disso importa se a gente tiver o Senhor no processo. Isso para mim virou o ápice de tudo. Então, é isso. Deus me trouxe a responsabilidade de um rapaz um pouco mais adulto, mas o coração de uma criança, o coração de um filho. Eu tenho meu pai. E se meu pai me tirar o que eu tenho e eu tiver ele, eu tô feliz. E se meu pai continuar me dando, eu só tenho ele. Então, eu quero que isso siga para minha vida, para a vida da Isa, para os nossos filhos, quando a gente tiver. A gente não precisa de muito, a gente precisa de Deus. A gente precisa escolher Deus. Isso é o suficiente. Glória a Deus, cara. As responsabilidades, né? Esse coração debruçado que você falou, as escolhas, ou seja, o ser humano sempre vai ter o poder de escolha, né, Nathan? Eu posso escolher depender de Deus ou não. Eu posso escolher sucumbir na ansiedade ou não. Eu posso escolher viver preso nas amarguras da depressão ou não. Eu escolho, né? E como você muito bem falou, eu escolho depender do Senhor. Isso traz paz, né, irmão? Escolher depender do Senhor, né? Meu Deus. Sim, é muito bom. Você sabe que é assim, né? Você acaba decidindo, ou seja, você vive pela decisão ao invés de ocasiões, ou seja, as ocasiões pouco importam. Independente da ocasião, eu tenho poder de escolha. Eu escolho o Senhor. Independente da ocasião, eu decido. Eu decido escolher depender do Senhor. Eu escolho uma boa esposa que teme ao Senhor. Eu escolho viver uma vida reta em santidade. Mas, Natan, tá todo mundo fazendo ao contrário, mas eu tenho poder de escolha. Não é a ocasião, são as decisões. Eu acho que se nós pudermos resumir muito forte isso que você trouxe. Esse é o poder
do noivado cristão. E olha que você nem casou ainda, hein? Sim, é exatamente isso, Vini, é exatamente Deus isso. seja louvado. Porque Amém, as pessoas, amém. elas dizem muito o contrário, né? Eu tenho 20 anos agora, a Isa tem 19. Todo mundo no ambiente de trabalho, por onde a gente passa, né, sempre dizia, não, mas isso dura os primeiros 2 meses, isso dura os primeiros um ano, isso dura o começo do casamento. E eu acredito, Vini, que escolher o Senhor permite a gente viver o contrário do que as pessoas ao nosso redor falam. Todo mundo diz, sabe, na tampa que você vai casar, você é tão novo, né? Diz pra ela, mas você é doida, é um menino, é, e as pessoas vivem o contrário, né? No ambiente de trabalho, tanto de pessoas que a gente vê que não tem fidelidade à pessoa que tá ali ao lado, é tão grande. E eles falam e propagam isso pra gente como se fosse normal, como se a gente precisasse viver isso. Não casa, não se relaciona porque tem outras pessoas, tem o mundo aí afora, você precisa viver muita coisa ainda da sua vida. Às vezes, para eles, a felicidade está na procura de muito, 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 muito. E eu entendi para mim, Vini, que escolher o Senhor, que escolher a Isa me leva à felicidade na procura da vontade de Deus. Me leva à felicidade na fidelidade. A fidelidade não somente à Isa, mas ao Senhor, né? Quando a gente escolhe a viver um relacionamento cristão, um relacionamento saudável, tem muitas pessoas que não são cristãs, mas têm um relacionamento saudável porque elas escolheram ser fiéis àquelas pessoas. Imagina com Cristo se isso não seria completo. Então, eu acredito que a fidelidade ao Senhor, né, que as escolhas corretas, apesar do que o mundo inteiro diz, independente da opinião das pessoas, isso dará pra gente fruto que as outras pessoas não têm. As pessoas que dizem pra gente não casar, as pessoas que dizem pra gente viver a vida de qualquer jeito, infelizmente tem tantas dores e a gente vê tanto estresse que essa paz que excede todo entendimento a gente possui. Então a gente quer isso para as pessoas. Acho que esse é o Amém, poder varão. de escolha, né? Esse é o poder de escolha. Esse é o poder de escolha. Natan, e o que você espera do seu casamento? O que eu espero do meu casamento é muita felicidade, muita felicidade. Eu vejo muita perspectiva no relacionamento com a Isa, porque ela é muito alegre, é muito feliz, ela é, consegue abrilhantar as coisas. Você pode observar isso. Quando você estiver na igreja e tiver alguma menina conversando com a Isa, você vai ver aquela menina sorrir. E eu espero viver essa felicidade junto com ela. Eu espero chorar junto com ela, com qualidade, porque a gente vai viver muitos momentos difíceis, eu não tenho medo disso, eu tenho convicção de que isso vai acontecer, isso é necessário. Eu espero que a gente viva o Senhor, né? Essa união de dois serem um, seja em Cristo, porque dois se tornarem um sem Cristo nem tem sentido. E eu espero também frutos, eu espero muito frutos de uma vida profissional, né, que com propósito. Eu espero frutos de empenho mesmo, da gente ver pessoas sendo beneficiadas por esse relacionamento, das nossas portas estarem abertas, sabe, para algumas pessoas poderem entrar e ver que a cultura de uma casa onde o Senhor gerou, ela influencia nossas vidas e pode influenciar aquelas pessoas. Ver que existe uma cultura saudável que pode existir ainda nos dias de hoje. E também
muitos filhos, muitos pequenos rapazes, moças que possam honrar a Cristo, que possam crescer num lar saudável, que possam tocar a próxima geração, tocar os outros jovens, porque a gente vai viver a nossa vida, ter a nossa casa, mas existe uma outra galera que está vindo aí que a gente daqui a pouco não vai ter esse alcance, e eles vão poder. O Samuel vai poder, né? Os nossos filhos vão poder. Então, projetar o futuro neles, para mim, é muito, muito esperançoso. E fazer isso com a Isa, para mim, é a melhor coisa do mundo. Eu não tenho dúvida, falando das escolhas que eu escolhi do Jardim do Senhor, a flor mais linda que tinha. Eita glória! Da hora, irmão. Essa parte dos filhos realmente também é algo assim que me toca muito. Quando você falou os filhos, eu já falei, nossa, realmente, os filhos. Mas isso que você mencionou é muito bom, cara. Chorar junto, sorrir junto, tornar a vida mais alegre, como essa capacidade que a Isa tem, que você mencionou. O casamento é uma bênção e eu faço votos em nome do Senhor que vocês vivam um casamento pleno, abençoado. Natan, para nós encerrarmos, varão, qual é o recado que você dá para aquele homem que, assim como você, está noivo, está se preparando para casar? O que você diz para ele? O que eu digo para ele é: se ele está noivo, eu digo a ele para continuar amando Deus, porque é o Senhor que tem a capacidade de mudar a gente, de tornar a gente sensível para as mudanças, mas que ele também busque, né, referência, busque ser moldado, ser disposto a ser moldado diante do relacionamento, porque, como a gente já comentou, a gente nunca está certo em tudo, a gente precisa aprender e construir. Então, ame a Deus sobre todas as coisas e construa algo com empenho, né, com vulnerabilidade, com opinião de mais sábios, com observações de outros, porque eu acredito que o Senhor proporcionou para mim e para Isa, graças a Ele, a oportunidade de ter pessoas do nosso lado, como você, como Kelvin, que faz ser mais fácil ter uma mente aberta para os planos de Deus, ter uma mente que seja sensível para essa construção, que não é só espiritual, é mental. A gente às vezes não sabe deixar as questões de pai e mãe, como a gente falou, porque a gente ainda está nessa dificuldade. E, às vezes, buscar terapia, buscar cuidar da sua saúde é tão necessário quanto alguns outros aspectos que a gente acaba somente enfatizando. Agora, aquele que não é noivo, aquele que não namora ainda, eu diria a esse: calma. Calma, observa os tempos, observa a sua situação atual, observa que em quanto tempo e com qual qualidade você vai conseguir construir algo. Porque às vezes a gente quer construir, e já diz a palavra do Senhor que o homem que constrói uma casa sem antes planejar, ele não consegue terminar. Então, a você que ainda não namora, você que ainda não está noivo, calma, veja a sua situação, ore ao Senhor, então você vai conseguir entender os tempos e ver se dá para construir com qualidade esse propósito. Eu acredito que é isso. Amém, Natan. Cara, Deus te abençoe. Foi uma bênção essa conversa. A Dulce e eu temos um carinho muito grande por você e pela Isa. Eu sei que a gente não convive muito, mas sabe assim, quando a gente olha e a gente gosta, é graça, né, que Deus dá. Esse é o olhar que nós dois temos
sobre vocês, um carinho muito grande vê-los noivos, amando o Senhor, desejando viver um casamento santo, um casamento aos pés de Cristo, já falando em filhos que servirão uma próxima geração. Nossa, que visão! Deus seja louvado. Para mim foi um presente, hoje no meu aniversário, poder conversar com você. Que o Senhor te abençoe, te prospere, você e a Isa, que vocês tenham um casamento abençoado, abundante, próspero, em nome de Jesus. Foi um prazer, muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado mesmo. Não, o prazer foi meu, Vini. Tô muito feliz de verdade, né? Hoje, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa aproveitar muito. E glória a Deus pelo homem que ele está gerando, que ele gerou, né? Que honra a sua esposa, que anda lado a lado, que tem um filho e que, meu Deus, o Samuel tem um pai maravilhoso. Não só pai, como pai e mãe, né? Você e a Dulce, como homens e mulheres de Deus, como profissionais, vocês são referência para a gente. Então, que Deus possa dar mais frutos à vida de vocês, possa dar continuidade a esses projetos, que a gente possa participar disso de alguma forma. Eu me sinto honrado, viu, Vini? Amém, varão, a honra é toda minha. E esse foi o podcast Noivos Potentes de hoje, e eu te vejo no próximo vídeo.